Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe, como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, nesta grande solenidade do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia santo, no Santo Evangelho de hoje, gente boa, Jesus, a pedagogia fundamental é que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo descido do céu. E a psicologia fundamental, gente boa, é comer deste pão, é se alimentar deste pão. Que quem se alimenta deste pão tem a vida eterna. E é curado interiormente, é curado fisicamente. Que Jesus desceu do céu como pão da vida. E todos que permanecer nele, que receber o seu corpo e o seu sangue, têm a vida eterna. E é curado inteiramente, é curado interiormente e é curado fisicamente. Que quem come deste pão viverá eternamente. Que todos se alimentem do pão da vida, do pão vivo descido do céu. Que como nós vimos, como está na primeira leitura, gente boa, do livro do Deuteronômio, lá no Pentateuco, o maná no deserto. O maná no deserto foi um pão que choveu do céu, que Deus mandou. Moisés intercedeu pelo povo que sofria no deserto, passava fome, morrendo de fome no deserto. Deus fez chover o maná no deserto. O que é o maná? O maná era como uma geada, um pão que chovia do céu
e as pessoas catavam e comiam. E por isso comiam para saciar fisicamente. Mas Jesus é o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Como está na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o cálice da bênção, o cálice é abençoado. O cálice é abençoado. O pão que é partido é a comunhão com o corpo de Cristo. Aqui nós vemos a filosofia da transubstanciação, povo de Deus. A transubstanciação, povo de Deus. Por isso, gente boa, há um só pão e todos nós somos um só corpo. Por isso, todos nós temos que estar juntos e participar do único corpo que é o corpo de Cristo e ser o corpo de Cristo no mundo. E no Santo Evangelho, povo de Deus, Jesus é o pão da vida. Ele disse aos judeus: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Está respondendo uma perícope lá do Pentateuco, onde o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E quem é, nós encontramos aqui no Santo Evangelho segundo João. Hoje, neste dia santo, eu sou o pão vivo descido do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Depois, gente boa, os judeus começaram a murmurar, começaram a discutir. E por quê? Porque eles não tinham fé, eles eram do coração duro. Não entenderam nada o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para eles. Mas o Senhor conversa com eles, que quem comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue, tem a vida em vós, tem a vida em Deus. Ele dizendo, Jesus dizendo, o Filho do Homem que é o homem só, Deus, um homem só com toda a humanidade. E quem come da sua carne e bebe do seu sangue, tem a vida eterna. Que a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é estar em Deus, gente boa. Comemos da carne e bebamos do sangue, que ele permanece em nós e nós permaneçamos nele. E nós encontramos na segunda parte do Santo Evangelho, gente boa, uma teologia trinitária. O Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, que vive e enviou o seu Filho, e o seu Filho vive por causa do Pai. E na força de vosso Espírito, todos nós vivamos nele. E quem recebe como alimento, viverá por causa dele. Quem recebe ele, viverá por ele, nele, e com ele, e para sempre. Ele é o pão que desceu do céu, é o pão que dá vida ao mundo, e dá vida para sempre. Não como o pão do maná no deserto, que foi só um alimento para saciar as pessoas fisicamente. Mas este é o pão que alimenta a todos e que dá a vida a todos para sempre. Por isso recebamos do corpo e do sangue de Cristo. E quem comer deste pão viverá eternamente. Estejamos comendo deste pão, permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare,
ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, e façam tudo o que Ele está nos dizendo, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração, e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão, e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos se alimentando do pão da vida, do pão vivo descido do céu. Que o pão da vida, o pão vivo descido do céu, percorre as ruas de todas as cidades em todo o mundo, abençoando, santificando, e o vosso Espírito renovando todas as coisas. E neste dia santo, no ano santo em que eu nasci, de 87, que era o ano santo mariano, este grande dia santo era no dia 18 de junho, e eu nasci neste dia santo, que era 18 de junho naquele ano, e eu nasci no momento em que Jesus sacramentado saía da matriz Nossa Senhora do Rosário para abençoar a cidade de Bocanha de Minas. Que bonito! Estejamos juntos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, e rezando uns pelos outros. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu.
mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, meu barco, meu abriga, meu pode enfim salvar. Meu barco, meu abriga, meu pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espero.